Então, fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder no vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação em corte do debate aí do jogo aberto, Natafan e D-News, comentando tudo junto com o Chico, o Ronaldão, sobre esse jogo entre Flamengo e Galo, onde o Flamengo venceu aí por 3-1. Vamos ver aí o que eles falaram nesse vídeo. Então sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Rona, hoje você vai dar o troco. Ou melhor, lembra que na sexta-feira você foi consolado pelo Everton e agora é a sua vez de consolar o nosso irmão mineiro. Muito obrigado, Renato. Eu não sei nem como te agradecer. Fica à vontade. Hein, Galo Paraguai, hein, velho? Meu Deus do céu. Ô, Charlie, coloca um pouquinho aqui do meu. Coloca o Everton do meu lado aqui um pouquinho, por favor. Ô, bebido lindo do papai. Cadê o bebido lindo? Não é do meu lado, Cadê aqui? viu, Do meu, mãe? do meu? Pode dividir a tela, boa. Bebido lindo do papai. Tudo bem com você? Guti, guti, guti. Chamaram você pra festa e só você dançou, foi? Deixa eu falar mais pra você. Aí, na volta, limpa só o salão. Limpa o salão, calma que vai ter cera, vai ter... O pessoal já vai levar cera aí. Vai, só não levaram o daronco pra não dar muito na vista aí. Mas chamaram você pra festa só pra você dançar, tá, bebê lindo do papaizinho? Não vai achando que... eu acredito. Acredita mais não. Acredita mais não. Você achou que tava beneficiando o seu galinho? O seu galinho morto? Não teve nem pênalti dessa vez. 2-0 aí, 1-0 aqui, 4-1. Então calma lá. A gente gosta assim mesmo. A gente gosta da zoeira. A gente gosta do desprezo, do menosprezo. Agora, eu daqui, só me resta fazer uma pergunta pra você. É pra apanhar. O Ramon Dias já caiu? Liga lá, Charlie. Liga. É pra apanhar e ficar quietinho. O Ramon Dias já caiu? E fica quietinho. Muito obrigado, viu, Ronaldo, perdendo O as Ramon quartas Dias já caiu. O Luiz Castro já chegou? Falar nisso, Você cravou. E apelou, hein? Você já cravou. Perdendo as quartas de final, Calma, que semifinal, negócio- O Ramon subfinal, é a Dias mesma já coisa. caiu. Você cravou. É a mesma coisa. E quem te passou essa o Ramon informação Dias não mentiu pra caiu, mas você. o Então tá tudo Galo, errado. o Galo se enterrou. O Ramon Dias não caiu, mas o Galo, ó. Aqui no programa as condições são iguais. tô falando, Sexta-feira não, tô foi o falando dia do história de Everton, rebaixamento. daquela zoada, hoje o Ronaldo. Muito obrigado, Beleza. Dito isso, o vencedor do primeiro jogo foi o Flamengo, 3-1. Show do Gabigol. Vrau. Teve treta entre ele e o Felipe Luiz, se resolveram já em campo mesmo. O Galo, que teve um sistema defensivo perfeito diante do River em 2 jogos, sucumbiu e em pleno Maracanã tomou 3 gols, mas o Allan Kardec, aquele herói improvável, aquele cara que só jogou porque o Daverson não estava disponível, já atuou pelo Cuiabá na Copa do Brasil, entra em campo, o Léo Ortiz, que vem sendo muito elogiado, falha, e aí 3-1 dá uma esperança para o Galo e uma boa vantagem para o Flamengo, Chiquito. Pois é, que loucura, hein? Eu tô achando que o Atlético Mineiro vai ficar igual todo mundo, né? Zero competition no final do ano. Vai disputar Aquela uma vaga. foto só tem o Everton colorido, aquela da Copa do Brasil, por Olha que enquanto. o risco é grande de disputar uma Sul-Americana no ano que vem, mas ainda tem chance na Libertadores. Cara, me decepcionou o Galo do Milito ontem, porque realmente ele vinha de 2 jogos muito bons contra o River Plate. Claro que talvez aqueles jogadores que foram contratados e que jogam a Libertadores, né, o Fausto Vera e o Daverson, que hoje são titulares, fizeram falta, mas assim, o Galo muito permissivo, né? E aí tem que olhar o lado do Flamengo também, que soube muito bem Não, aproveitar os Fausto espaços. Vera fez falta? Deixa eu marcar Preciso aqui. dizer isso, no Galo ele tá fazendo falta. Mas o Otávio e o Alan Franco fizeram uma partida muito ruim. Se você deixar o Gerson no meio de campo comandar as ações, esquece. No primeiro gol, ele de costas, ele consegue quebrar a linha defensiva do Galo e serviu o Wesley, que caiu por dentro, com um latifúndio para correr. E aí você tem um esquema tático muito bem postado pelo Felipe Luiz, porque o Flamengo me surpreendeu também que o Gabigol voltou para marcar. O Gabigol correu, tomou a chamada do Felipe Luiz, fez a sua parte ofensivamente, mas voltou para marcar. Todo mundo marca no Flamengo. E isso é trabalho do técnico. O Atlético não foi esse Atlético combativo que a gente viu nos últimos jogos. E aí o Flamengo deitou, né? Fez o resultado. Esse gol do Allan Kardec, que marcou depois de quase 500 dias, ele dá uma sobrevida. Só que do outro lado tem o Flamengo, né?
Então, assim, pô, 2 gols de diferença, dá pro Galo buscar? Dá. O problema é que do outro lado tá o Flamengo, que eu não imagino que não vai fazer um gol. Quer analisar o jogo de volta? Nossa, jogo aberto, Chico Show. É o jogo aberto, Chico Show. Com permissão da diretoria. Com permissão da direção. Mas ele foi muito bem no comentário. E quem, às vezes o comentário é longo, mas ele é frutífero, vale a pena. Obrigado. Que assim seja. Desculpa aí, viu? O Chico quebrar uma louça na tua Agora, casa Sgarbi, qual é a sua consideração em relação a essa vitória 3-1, hein? Não foi pouco o Flamengo pra cima do Galo. Primeiro que eu tô achando super divertido ver a cara do Everton hoje. É impressionante, né? O Galo tenta forçar uma rivalidade com o Flamengo, só que o Flamengo é tão maior que o Galo que o Flamengo resolve em campo. Não dá nem atenção pro Everton, cara. Você tá mexendo em vespeiro, hein? Com o Everton ali, mas é a verdade, é a grande verdade. Fica ali o Everton tentando forçar uma rivalidade, enfim. Mas, pra mim, o ponto principal dessa partida, e o que eu quero falar além do grande comentário do Chico, né, literalmente, é sobre o Gabigol. Porque o Gabigol é um cara que, a gente pode citar aqui vários defeitos do Gabigol. Um cara que vestiu a camisa do Corinthians, um cara que em certo momento não estava muito comprometido. Hein? Só que tem uma coisa que já mostra o trabalho do Felipe Luiz e que é a grande diferença do trabalho do Tite. Cara, você tem um Gabigol no time, numa decisão, você não pode abrir mão desse cara. Você não pode abrir mão desse cara. É um cara que tem 15 gols, se eu não me engano, em 17 finais pelo Flamengo. Um cara que entra em campo... 17. Exatamente. Boa, obrigado. Mas é um cara que entra em campo, em decisões, e decide. O Gabigol, muitas vezes, tudo bem, aí entra o papo, mas você recebe um salário milionário, tem que entregar mais, claro. Só que para um jogador desse nível, você tem que dar confiança também. Confiança pro jogador. O Denilson fala muito aqui sobre a questão da confiança. O jogador tá confiante ou não. É o jogo pro Gabigol, no meu ponto de vista, para dar a volta por cima dele no Flamengo. Porque é mais um campeonato que vai ficar nas mãos dele. Sensacional, para mim, Felipe Luiz certinho em dar oportunidade, principalmente confiança. Porque confiança para esse tipo de jogador é em campo, na minha opinião. Agora, Ulisses, esse é o assunto. O Gabigol, ele realmente acabou sendo o destaque dessa partida pelos 2 gols e até por tomar uma bronca pública, discutir com o treinador, que era colega, é amigo dele, mas a gente vê que no futebol é assim, o mais importante é ganhar e o Flamengo, pelo menos nesse primeiro jogo, fez a sua parte. Como é que pode um técnico tão experiente, né, levar para o pessoal uma relação com um jogador de futebol, tirá-lo do time, prejudicá-lo, entendeu? Que é o caso do Tite, né? Levou para o pessoal, né? Porque a bronca do Tite com o Gabigol foi maior do que o Flamengo, foi maior do que o profissionalismo do Tite, está provado aí. O cara entrou em campo e está resolvendo, entendeu? Como é que pode isso, né? Essa questão vingativa, né? É um negócio tão feio isso, tão ruim. Com a anuência da diretoria, tá? Mas voltando... Mas, gente, só uma você coisa. Não, vai defender. Não, mas só uma coisa. O Pedro, você acha que não merecia o lugar no time titular? Para mim, até a lesão, era o melhor jogador do Flamengo e o mais regular sempre foi o Gerson. Com o técnico da seleção brasileira, o Pedro e o Gabigol jogaram juntos e deram títulos ao Flamengo. Os gols que o Pedro tem no Brasileirão foram alcançados na última rodada apenas. Sim, mas deram títulos. E há quanto tempo ele tá machucado? E o Gabigol, um jogador de qualidade desse, fica fora do elenco, fica fora do time, fica fora do jogo, não, isso é outra ficar coisa. no banco. Então, vai ser titular, não é outra coisa. discuto. Mas eu tô falando do Gabigol, não tô falando do Pedro. Tô falando do Gabigol especificamente. Em relação ao Gabigol, que é um jogador de altíssima qualidade... É que o Gabigol disse que ele não queria jogar com o Pedro, ele queria disputar posição com o Pedro e aí disputou e perdeu. Não é ele que escolhe. Eu sou o técnico que vai jogar os dois, como foi com o Dorival. Por que o Dorival jogou os dois? Dorival jogou os dois, deram o título pro Flamengo e pronto. Então eu acho o seguinte... Porque o Gabigol aceitou jogar de meia naquele momento. Por que aceitou jogar de meia? Porque tem conversa, tem técnico de qualidade, o cara conversa, explica, eu preciso de você aqui. O cara joga no time do técnico, entendeu? O que acontece, não pode questionar. O que acontece foi o seguinte, o que eu vejo é um Galo campeão da Copa do Brasil. Um Galo? Um Flamengo campeão da Copa do Brasil. E um Galo vice-campeão da Copa do Brasil. 5-1 com o Corinthians, os caras fecharam tudo lá. Eu vejo um Flamengo, eu vejo, meu filho, falar mal do Tite aqui, a gente quase apanha de você. Você falta bater na gente. A diretoria... Imagina, não tá dependendo. O que acontece é o seguinte, acabou a Copa do Brasil. Flamengo campeão. E merecidamente, e parabéns a todos os envolvidos, o Felipe e tudo, e acabou. Que mesmo na amizade chamou a atenção dele, discutiram e já se resolveram. Rona, antes da dublagem, que foi legal, né, Dedê? Quero a sua opinião. Você acha que o Flamengo já sacramentou mesmo essa história? Falando sério agora, sem Tá, vou falar sério, mas antes eu tenho que dar uma pitadinha aí. Você não precisa nem jantar hoje, tá? Já se alimentou hoje durante o programa aqui, Ave Maria. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês têm que entender o seguinte, a diferença foi gritante aí, foi colocada no primeiro jogo. No segundo jogo não vai ter. Vai ser aquela festa, vai ser aquele negócio bonito. A conversa que teve o Felipe
Lancelotti aí, todo mundo agora é o Lancelotti. Felipe Mourinho, Felipe Lancelotti. A conversa que ele teve com... Nada mais é que uma conversa educada entre os dois que jogaram junto e tem personalidade e pode falar um com o outro. Não foi aquela baixaria que foi o Mano e o Marcelo. E agora estão falando que o Mano é anjo. Então é bem diferente essa conversa que teve aí. Nossa, essa conversa que teve aí, ela é de cara que quer ganhar, é pensando no grupo, é pensando num todo. É bem diferente. Então o Flamengo está prontíssimo já para esse primeiro título aí do ano aí. Segundo, né? Acho que é o segundo. Já tem o estadual. Segundo título. Mas tá bem, pelo time que tem, pelo investimento que foi colocado, por tudo que foi realizado, por todo mundo, os baba-ovo aí que tem na imprensa, os chorões aí da vida, que fica vendo os outros times quando tal de Maurinho, Mauricinho, fica chorando na televisão, tudo quanto é lugar. Isso é uma vergonha. Aí os caras já levaram, por quê? Tem o melhor time, tem o maior investimento, agora não se fala mais de fair play financeiro, né, Chico? Não. Até você não fala mais. Então tem umas coisas no futebol que me irritam muito, mas nesse caso tem a união dos jogadores e os melhores jogadores vencerão essa competição. Everton, você concorda com o Ronaldo? Renata, peraí, para tudo do Oiapoque ao Chuí. Eu concordar com o Ronaldo? Nunca. Eu não concordo nunca. Aí tá cheio de profetas do acontecido. Ulisses, você já viu aqueles movimentos de água, assim, de afogamento em filmes de Hollywood? O Ulisses é aquele cara que joga ele na piscina, eles ficam fazendo assim na água da piscina para fazer volume, para fazer onda. Ele não tem espelho em casa. Ai, gente. Profeta do acontecido total. O Esgarbinho falando de rivalidade, é um que não pode falar, porque toda vez que cruza com o Atlético fica pelo caminho. Então esse aí também não faz a menor diferença o que diz. Esse cara aqui, O Chico, coitado, só resta para ele lamentar, porque a temporada tá dura e vai piorar ainda mais. A sua vai ficar igual. Pra Sula comigo. Eu não sei de que lado que o Dedê tá, sabe? Eu não sei de que lado que o Dedê tá, então não dá pra falar. Flamengo, irmão. Desespero. Sou Flamengo, irmão. Aí, receba! Receba aí, Flamengo, eu falo, irmão. Ronaldo. Você tá gaguejando numa plena segunda-feira. 1.130 dias que você não ganha do Palmeiras. Vai deitar e levanta de novo. Dias que você não ganha do Palmeiras. Vai deitar e levanta. Pra cima do Palmeiras foi com o Silvinho de treinador. Silvinho de treinador. A gente fala amanhã. Pelo que eu consigo. Desliga aí pra nós. Tá com 3 pontos na cabeça. Agora é minha vez de falar, né? Deixa eu dizer uma coisa. O Corinthians foi vítima de uma remontada do Atlético, o próprio Flamengo foi. O Corinthians, aliás, você lembra lá em 2008? 3-0, aí pá, festa, aí gol do Enilton, aí o Carlinhos Bala falou assim, esse gol aí é o gol do título lá. E aí o resto da história a gente já viu. Então, se tem alguém que não pode falar aí, é exatamente o Ronaldo. Agora, é difícil, Renata? Mas você vai ver domingo aqui, hein? Segunda vocês me aguardem. Olha o que ele falou, Ronaldo. Nem o desentendimento, nem as palavras fortes e ásperas entre Gabigol e Felipe Luiz acabaram prejudicando o Flamengo. Nem isso o Gustavo Machado dublou esse momento. E tá legal, né, Dedê? Tá bacana. Vem aqui! Vem aqui! Você também, cara! Você me respeita, seu moleque! Vem aqui! Tu só fala comigo! Fala comigo só. Tá se escondendo? Tá se escondendo. Vai tomar no c... Não, tu me respeita. Não, vai é jogar, cara. Vai jogar, cara. Vai jogar. Vamos, caralho! É a linguagem do futebol, vai fazer o quê, gente? Nesse caso deu certo, virou um 3-1, hein? Ó, vamos seguir falando de Copa do Brasil, rapidinho. Essa com a decisão da Copa do Brasil, que aí, gente, é impossível não falar deste homem que aparecerá do nosso chão aqui do estúdio. Gabigol, 25 finais pelo Flamengo, quase 50% dos jogos ele marcou um gol, com 16 gols, venceu 9 finais, perdeu 8 finais e mais uma vez baixou. Mais uma vez foi importante para o Flamengo sair na frente na decisão da Copa do Brasil. O tremular das bandeiras ganha contornos de anúncio. Dia épico, decisão
A fumaça rubro-negra sobe pelo Maracanã como a cortina que cobre o palco com suspense, até desvendar o espetáculo. Um Flamengo encantado por Filipe Luís no primeiro tempo, que pressiona, abafa, não permite um sossego ao Atlético, até tudo se alinhar a ele. Predestinado. A torcida do Flamengo cantou, prometeu um inferno, uma versão renovada das oitavas de final de 2022 contra o próprio Atlético Mineiro. Teve até um inferno, verdade, mas teve principalmente uma ressurreição. Gabriel reencarnado como Gabigol, o chute para o rebote de Everson no gol de Arrascaeta foi apenas um aperitivo. Era ele de novo por inteiro, de corpo e alma. Provocador, na discussão áspera com o técnico, até o gol e a comemoração. Braços erguidos, pura sintonia com o vermelho e preto. Uma correção tática no campo, os nervos à flor da pele, eu e ele querendo ganhar, querendo o máximo, e aí não tem conversinha, aí é grito. E já está resolvido, já conversamos no intervalo e fico feliz pela grande partida que ele fez. Arquibancada encharcada com memórias já não tão recentes, massa em êxtase. E houve tempo para mais. Contra-ataque e bola nele, Gabigol gingou, chute rasteiro no canto. Baile. Sim, ele de novo. Decisivo. O tal predestinado. Cara, é um cara muito especial, muito importante pro grupo, todo mundo sabe disso. E a gente sabe que quando tá numa má fase, ele tá trabalhando para melhorar e a gente vai ajudar ele, todo mundo tá ajudando ele. E mostrou hoje o resultado disso. Então tem que confiar, tem que acreditar até o final, que o cara já deu 2 Libertadores, né? Todos nós teríamos assinado um resultado desse antes de começar o jogo, mas, repito, da mesma forma, para o jogo de volta 0-0, não tem nada definido, se temos que ir para ganhar. O Galo tentou ressurgir e salvar a decisão. Milito apostou alto em atacantes. Allan Kardec aproveitou o vacilo de Léo Ortiz e descontou. Eu acredito sim que esse gol vai nos ajudar muito, tenho confiança e, cara, saindo do vestiário ali, a torcida cantando sem parar, nunca estivemos fora, sem dúvidas nenhuma. E fazendo um gol ali, nós tivemos até a oportunidade de poder diminuir mais ainda essa desvantagem que nós estávamos, mas estamos à luta. O time não se entregou nunca. Pudimos fazer 3-1 e nos últimos 15 minutos acho que podíamos haber hecho otro gol para que la ventaja de 3-1 sea de 3-2, por lo menos, porque tuvimos situaciones muy claras. Pero el equipo fue en todo momento valiente, aún con errores, pero valiente. A finalíssima vai ser apenas domingo no terreiro do Galo, mas a vantagem rubro-negra é considerável. 2 gols a mais em um reencontro de almas. Bandeiras tremularam no anúncio. O Maracanã explodiu diante do improvável e no dissipar da fumaça rubro-negra, o predestinado reapareceu para infernizar o Atlético. Justamente em uma decisão, Gabigol voltou. Não dá pra não falar que o homem não gosta de um jogo como esse, hein? De uma decisão, de final, de aparecer e de dar aquela provocada também. Vamos com Pedro Henrique Torre, que contou nessa matéria, então, como foi o desenho lá no Maracanã. Mas, Pedro, o sentimento foi esse, né? De que o Gabigol voltou e ontem já tinha gente falando, ó, um contrato em branco, o que ele quiser, assina, porque não dá pra abrir mão de Gabigol. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí um beijo e um abraço a todos. Pois a torcida foi muito nessa batida aí, a maior parte, digamos assim, da torcida nessa batida de que o Gabigol tem que ficar a qualquer custo. Mas a diretoria ainda vai pensar direitinho nesse caso. A oferta, segundo o presidente Rodolfo Landim, já deu em várias entrevistas aí, enfim, segue de pé para mais um ano com 50% de reajuste. Aí cabe o Gabigol pensar bem se ele aceita ou não. É um jogador de 28 anos, certamente vai ter mercado e nessa faixa de idade, enfim, dificilmente o jogador aceita um contrato tão curto, né? Então, cabe ele a pensar aí. Certo é que aquela
valorização do Gabigol, que estava em baixa, especialmente depois daquele episódio da camisa do Corinthians e tudo mais, agora voltou a estar bem alta, estava completamente em êxtase o Maracanã, com esse o Gabigol voltou, porque é um sentimento, ele sabe tocar muito bem a arquibancada, sabe fazer muito bem essa conexão, que tinha se perdido um pouco, bastante, aquela desconexão depois de vestir a camisa do Corinthians, mas voltou a se conectar muito bem, porque do jeito que ele sabe, ser decisivo, gols em finais, olhar para a massa, ser provocador em determinado momento ali, se eu não me engano, não sei se foi com o Lianco até, ele tentou provocar ali, o Lianco tentou, enfim, dar uma provocada nele, ele mandou um beijinho, aquele estilo debochado do Gabigol, teve a discussão com o Felipe Luiz, então o Gabigol voltou a ter aquela faísca do camisa 9, depois 10, agora o 99, 3 facetas aí do artilheiro rubro-negro. E aí falaram bastante sobre o Gabigol ontem, depois da partida. Então a gente ouve agora uma coletânea aí do que foi dito sobre Gabigol depois da decisão na Copa do Brasil. 3-1, 2 gols dele, Gabigol. Você não consegue ensinar um jogador a ser decisivo. Ou você tem ou você não tem. Existe um ditado, né, que o gol se compra. E eu concordo muito com isso, e o Gabriel tem gol. Não é à toa que é um dos maiores artilheiros desse clube, um dos maiores artilheiros em finais. E hoje nós vimos uma das melhores versões do Gabriel no campo. Mérito dele. Trabalhou, acreditou, obedeceu e escutou em todos os treinamentos. Não muda muita coisa. A gente vai deixar passar a Copa do Brasil para ver o que a gente vai fazer. Eu, pessoalmente, já externei várias vezes que eu gostaria de renovar com ele. Não sei se será possível, mas o Gabigol fazer gol nas finais, o Flamengo renovar com ele por causa disso, eu acho que não é de bom tom. Eu acho que a história do Gabigol e o profissionalismo do Gabigol é maior do que isso aí, é maior do que 2 gols. Tá, então, Marcos Braz e também o Felipe Luiz falando sobre Gabigol. A questão é que tem uma eleição. Dia 9 de dezembro vai ter um novo presidente, seja da situação ou da própria oposição. Então vai ficar muito a cargo dessa nova diretoria aí decidir o que fazer com o Gabigol. E aí, por mais que você analise o novo contrato, o peso financeiro, tem também um ônus de lidar com uma saída dele. Com a torcida, que certamente vai chiar se o Gabigol tiver com outra camisa, fazendo gols decisivos em finais, pode reencontrar o Flamengo. O Flamengo agora usualmente está em decisões de campeonatos, então tem que estudar bastante aí. Mas ainda tem mais um capítulo, pelo menos, de uma decisão do Gabigol com a camisa do Flamengo. Próximo domingo, Arena MRV. Ainda falta o Flamengo tentar confirmar essa taça aí, está com a vantagem, mas, como disse Felipe Luiz, ainda não acabou. Pedro, fica com a gente na conversa, porque eu quero acionar a Vitória Leite também. Prometi que a gente falaria sobre personagens. A gente destacou, Vitória, na primeira hora, o gol do Allan Kardec, que a gente já tem na tela o Gabi, em 2024, com o Tite e com o Felipe Luiz. Olha só, Mari Pereira, a gente coloca aí com o Tite muitos jogos. Não necessariamente jogos como titular, apenas 4. Já com o Felipe Luiz tem menos jogos, mas todos eles começando como titular. Nesse recorte menor, ele já fez 3 gols, não deu assistência, mas precisa de menos tempo, né, para marcar um gol, e reaparece no momento mais importante, que é a hora da decisão. Dá para falar que o Gabigol voltou, Mari? Acho que tá no caminho, né? Assim, a gente não consegue trabalhar com situações do dia a dia. Então, por exemplo, o que o Felipe traz na coletiva ontem de falar sobre o treino, sobre ficar muito tempo na academia, na parte regenerativa, enfim, sobre o trabalho do Gabriel no dia a dia, a gente não tem isso do Tite. O Tite não trouxe pra gente tão detalhadamente como que era o Gabriel no dia a dia. Falou muito sobre lesão, se apoiou muito, né, nessa reta final do Tite, quando ele foi mais questionado sobre o Gabriel, que ele passou por lesão, enfim, que não tinha muito essa parte tão detalhada de como ele estava buscando as oportunidades através do trabalho do dia a dia. O Felipe traz isso pra gente. Então, assim, o Felipe, ele, quando assume o Flamengo, ele deixa muito claro que as oportunidades vão aparecer e que ele trabalha muito com o comprometimento do jogador. Então, o caminho é esse, o comprometimento do dia a dia e o comprometimento nas partidas.
A partir do momento que ele ouve a voz do treinador, independentemente de quem ele seja, e ele retorna para uma posição em que ele é escolhido ali, né, como o Felipe pontua, ele cumpre um papel tático e o gol acontece. Então, ele está no caminho para retomar, para voltar, para ser decisivo, para ter essa apresentação de um atleta que, quando ele se doa para o grupo, ele faz a diferença, com gol, com a movimentação, arrastando a marcação, procurando os companheiros, enfim, dando chute para o rebote acontecer para o outro gol. Então, está no caminho, mas muito cedo para a gente pontuar que a partida de ontem vai ser o que definirá o Gabriel no restante dessa temporada. É que o Gabriel, o Bruno Vicari, se estivesse aqui, ele estaria se deliciando deste debate, porque ele gosta de falar sobre o Gabigol também em toda essa situação. Porque a verdade, Mar, é que não sei se necessariamente o Gabigol vinha fazendo grandes 100 gols, tá? Aqui, sendo um grande personagem, participando do jogo, chamando. Poderia ainda estar um pouco abaixo, mas o Gabigol se alimenta de gol, o Gabigol se alimenta de confiança. E mais do que a gente falar sobre o Gabigol ter voltado ou não, de qual vai ser o tipo da atuação dele daqui pra frente, a gente viu um Gabigol sem confiança. Ontem, dá pra ver aos poucos a barrinha dele de energia voltando, mandando beijinho, provocando, comemorando, que é disso que faz um pacote completo que é o Gabriel. Ontem foi um retrato mais perto do que a gente viu do Gabigol, as diversas temporadas dele do Flamengo. O atual parecia com aquele, com o Gabigol, dono dos jogos, artilheiro, vencedor. Ontem foi o mais próximo. Eu sempre falei aqui do Gabigol com muita tranquilidade, que acho que ele sempre esteve muito disposto a ajudar, mesmo com técnicos que não apresentavam, e aí eu tô falando lá de trás, né? Ele sempre esteve disposto a ajudar, ele sempre teve postura positiva, falando que queria, que abriria a mão de jogar na posição dele. Depois ele teve uma mudança e aí, para mim, teve um fato muito importante, que ele perdeu a posição. E ele perdeu a posição e murchou. E a gente não via mais o Gabigol feliz, a gente via o Gabigol falando, noticiário fora do campo. E aí não dá para passar pano no que foi feito fora de campo. O que foi feito fora de campo não foi legal. Só que ainda assim tinha uma nação inteira que confiava nele. E ontem ele retribuiu a confiança. Não sei se ele voltou. Eu acho que ontem foi o dia que mais dá pra gente falar sobre isso. Em outras vezes anteriores a gente nem tocava nesse assunto. Será que ele voltou? Não era a pauta. Ontem ele deu toda a sugestão de que é possível que ele tenha voltado. Ô Pedro, acompanhando o dia a dia do Flamengo, a gente fica naquela dúvida, né? Como a Mari Pereira levantou. O Felipe Luiz, ele traz para a conversa o dia a dia do Gabigol. Como ele se dedica, como ele está se entregando. O Gabigol mudou ou o Felipe Luiz mudou o Gabigol? Ou o Felipe Luiz que conseguiu encaixá-lo de alguma maneira? Tinha mais a ver com o Gabigol ou mais a ver com o treinador? Olha, Mari, eu acho que uma coisa leva a outra. Acho que o Felipe Luiz sabe gerir melhor o Gabigol. Talvez até por ter entendido e visto na época do Jorge Jesus. E até ontem a cena da discussão lembra um pouco a questão do Jorge Jesus. Quantas vezes a gente não viu o Jorge Jesus, não só com o Gabigol, com o Rafinha também, enfim, outros jogadores, aquela discussão na beira do gramado sobre posicionamento. Na época do Gabigol, do Jorge Jesus, assim, eram broncas homéricas assim, que ele dava nos jogadores. Os jogadores às vezes respondiam de maneira muito forte, veemente também, o Rafinha, que era jogador mais experiente. E eles trazem essa parceria, digamos assim, o Felipe Luiz e o Gabigol, essa intimidade dos tempos de campo, né? E agora o Felipe Luiz é um comandante. Então ele deu uma bronca muito forte no Gabigol, o Gabigol retrucou e depois deu certo o ajuste de posicionamento. E aí o Gabigol foi lá, brincou, enfim, meio que xingando, brincando o Felipe Luiz ali, que é uma situação que temos em relações de trabalho, etc. e tal. Às vezes, por que a gente sobe um tom um pouco, às vezes, negócio de discussões, etc.
muitos dizem assim, às vezes por isso que os treinamentos são fechados, porque são situações às vezes corriqueiras que acontecem e pode ganhar um volume muito grande, mas há relações assim, às vezes, de campo, de estresse, 70 mil pessoas, decisão, e houve essa questão. Então, saber gerir o Gabigol, que tem todo esse pacote, como o Marra falou, porque o Gabigol é assim, um jogador que tem que ser motivado, mentalmente estimulado até. Então o Filipe Luís parece que está sabendo tocar nesses pontos exatamente, e aí o Gabigol responde. Com o Tite, com o Sampaoli na reta final, ele já tinha abaixado bastante. Quando entra o Tite, aí que ele perde a posição completamente, e aí já tinha aquela relação desgastada do trio elétrico, de não ter sido convocado para a Copa, enfim, aí ele murcha de vez mesmo, não se sente confortável. Tem o caso da punição do doping lá, né, por conta de tentativa de fraude de exame de doping, ainda está sob efeito suspensivo, é bom a gente lembrar. A questão da camisa do Corinthians, então ele começa a se perder ali fora de campo nessas questões e não consegue render em campo. E agora parece que ele está tentando retomar, até por conta de posicionamento, de discutir como ele gosta de atuar, o time funcionando de outra maneira. Então isso tudo faz um ambiente mais confortável e um técnico, repito, sabe como gerir melhor esse jogador. Não é fácil, não é um jogador e uma pessoa fácil, o Gabriel Barbosa, o Gabigol, mas o Filipe Luís, da maneira dele, está tentando tocar o barquinho para recuperá-lo, e ontem foi um grande passo, né? 2 gols em uma final contra o Atlético Mineiro no Maracanã, então acho que o Filipe Luís está sabendo bem levar, porque além da tática, da técnica, enfim, essa gestão de grupo, de treinador é muito importante. O Filipe Luís está mostrando, mesmo nesse início, está sabendo lidar com um jogador que é temperamental e difícil nesse sentido. Então é isso, galera, chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, que no começo do vídeo aí, Renata Fã, Ronaldão, Chico, todo mundo zoou bastante Everton Guimarães, né, sabe que ele é torcedor dos times lá, né, mineiros, né, como o Atlético Mineiro e Cruzeiro, mas dessa vez o Flamengo, né, foi vencedor da partida, e o Galo acaba sendo um freguês do Flamengo, né, em Copas do Brasil, né, porque o Flamengo no último Copa do Brasil, né, venceu. O Galo tinha perdido fora de casa, e em casa acabou aí virando o jogo e se classificando, né? E dessa vez o Flamengo pode também vencer. Dessa vez, se vencer, é campeão da Copa do Brasil. O jogo foi 3-1, então o Flamengo aí tem um saldo muito positivo, né, para poder vencer esse campeonato aí, né, que acaba sendo o único que o Flamengo tem aí praticamente com a mão na taça. Porque o Brasileirão fica um pouco mais distante, mas Filipe Luís já disse que não vai desistir, né? O próximo confronto é contra o outro mineiro, é o Cruzeiro, né? No meio de semana aí. Então o Flamengo tá avisando também esse jogo e não vai vacilar, né? Provavelmente vai poupar alguns jogadores, porque visando a Copa do Brasil, afinal, o campeonato que já tá na final aí, onde o Flamengo já tem aí uma vantagem, não vai brincar, né? Mas com isso, né, também não vai vacilar no Brasileirão. Então vamos ver aí como vai ser os próximos jogos do Flamengo, né? Se o Flamengo vai continuar mantendo esse ritmo aí, dando mais espaço para os jogadores como o Matheus Gonçalves, o Lohan, entre os jogadores que estão na reserva ali, que tem um potencial muito grande, né, para evoluir e também ser uma peça fundamental para Filipe Luís aí comandando. Qual a sua opinião? Nos comentários pra gente, inscreva no canal e até o próximo vídeo.